TCE está de volta e o tema de hoje é a geofísica espacial. Quem está conosco neste debate é a doutora do INPE, Cláudia Medeiros. Cláudia, voltando aqui ao nosso bate-papo, né? Agora eu queria falar um pouquinho contigo sobre o universo, né? Vocês como cientistas, ele se comporta exatamente como a ciência esperava ou ele ainda, vamos dizer, quebra regras aí? O conhecimento que nós temos hoje tem sido muito confirmado, né, nas nossas observações. Algumas teorias ainda, às vezes, sofrem alguns paradigmas, né, que nem a própria teoria do Big Bang. Ainda está sob investigação, a gente tem muita informação do James Webb chegando, então a gente ainda pode ter muitas mudanças nisso, mas a base, ela é bem sólida e o que a gente tem hoje, a gente consegue explicar tanto o comportamento do que acontece no espaço próximo, quanto nós temos observado de espaço distante o mesmo comportamento. Então, parece que a física funciona em todos os lugares do mesmo jeito. Que o James Webb vai ser uma ferramenta que vai ser extremamente importante aí, né, ao longo desses estudos, né? Isso, principalmente para quem estuda cosmologia. Queria que você falasse um pouquinho sobre ele. O James Webb foi idealizado e construído há mais de 20 anos, tentado construir há mais de 20 anos, né? Um telescópio extremamente importante para observar o espaço profundo, porque ele consegue, com a concepção dele, enxergar o mais distante possível que o ser humano já conseguiu ver hoje, né? Olha só. Então, uma das primeiras descobertas é a primeira forma de observação da luz, né, que foi descoberta, e isso mostrou que talvez o universo tenha ali uma zona de transição um pouco inesperada do que a gente tinha conhecimento, né? Mas isso ainda está sob investigação e várias teorias que são propostas podem ser agora analisadas a partir dos olhos do James Webb. A outra coisa que ele ajuda bastante é quando nós temos fenômenos especiais e a gente consegue apontar ele para esses fenômenos e fazer observação, como, por exemplo, cometas viajantes. A gente teve aí o 3I Atlas, né? Onde a gente pôde apontar o James Webb para ele, observar qual era a sua composição, seu comportamento e confirmar como a história do universo vem através desses objetos interestelares. Então, o James Webb ele serve tanto para a gente observar o espaço profundo, quanto também observar fenômenos de corpos próximos, como ele também observou, né, Netuno, Urano, e viu a composição, as cores, com uma definição muito melhor do que a gente já tinha observado antes, os cometas e entre outros fenômenos. Então, é uma ferramenta extremamente útil, difícil de se manter no espaço, né? Aquele espelho gigante, né? Sim. Mas eu acredito que ele é bom porque ele pode ser útil para várias áreas. E ele traz também bastante desenvolvimento tecnológico, né? Porque até para a sua própria construção você precisou desenvolver tecnologias que não existiam. Sim, realmente é algo muito interessante, né? Cláudia, eu queria te perguntar, a geofísica espacial, ela também ajuda a revelar algo sobre outros planetas? Sim, inclusive para o quesito de exploração espacial, que é um dos interesses de todos os seres humanos, né? Então, no passado, o desejo era ir para a Lua, fomos para a Lua, agora queremos voltar para a Lua, mas não só mais a Lua, né? Então, até o projeto Artemis, né? Que está aí no próximo mês. Na NASA, né? Agora em fevereiro, no começo, né, do mês. Isso, já vamos estar provavelmente com os astronautas dentro da nave indo passear lá por perto ao redor da Lua, né? Isso, a gente também tem uma missão chinesa que está mandando também taikonautas para a Lua. Então, nós temos aí missões que querem levar esses astronautas para o espaço. E lá eles vão encontrar o espaço hostil. Sim. Que os satélites se encontram. Então, o entender o espaço onde esses astronautas vão estar é papel da geofísica também ajudar. E também isso com relação aos outros planetas. Então, quando você me pergunta se a geofísica ajuda a entender, ela ajuda a entender, por exemplo, se eu for para Marte. A gente até tem, desculpa te interromper um minutinho, Cláudia, a gente tem até a imagem aqui do sistema solar para você poder explicar um pouquinho melhor para a gente. Isso. Marte está ali, né? Logo... Isso. Então, só para lembrar vocês, o Sol é a nossa fonte de energia, não só para o nosso planeta, mas para tudo que está dentro da heliosfera. Então, o tempo inteiro essa energia que está saindo do Sol, ela sai na forma de vento solar. Não é vento igual aqui na Terra, não, tá? Mas são partículas sendo jogadas para o espaço e elas vão até o final da heliosfera e elas atravessam todos os planetas, tá? Certo. Então, o primeiro que ela encontra é Mercúrio, depois ela vai encontrar Vênus, a Terra. E aí, quando chega na Terra, a gente tem um escudo de proteção, que é o nosso campo magnético. Mas quando a gente pensa em vamos viver em Marte,
Marte não tem o mesmo campo magnético que a Terra. Então, como é que nós vamos viver em Marte com o vento solar que vem do Sol e é impossível viver na superfície? Então, é uma das coisas mais importantes no estudo, é como é que nós vamos estabelecer vida ou qualquer forma de sobrevivência em Marte, não só pela distância do Sol, mas pela própria incidência do vento solar e desses fenômenos, porque lá não tem essa barreira de proteção. Que nós temos aqui. Isso, o vento solar, ele acaba interagindo com um pouquinho de atmosfera que Marte tem e leva embora os seus elementos. Então, Marte já se mostrou um planeta próximo, um planeta rochoso, a gente poderia chegar lá com dificuldade, mas poderíamos, Sim. mas teríamos esse problema onde vamos viver, é um problema que precisa ser resolvido. Aí a gente pode caminhar um pouquinho mais e vai chegar em Júpiter. Aí você fala, Júpiter, um gigante gasoso. Não tem como a gente morar em Júpiter, mas Júpiter tem uma beleza que são várias luas. E Júpiter tem um super campo magnético. Então, quando nós descobrimos essas propriedades do campo magnético e viu que Júpiter tem um campo magnético imenso, mandou algumas naves para lá, elas detectaram esse campo magnético, elas viram, por exemplo, que luas de Júpiter ficam dentro desse campo magnético. E nós temos luas com propriedades são luas rochosas, são lugares que têm capacidade talvez de ter água e estão dentro de um campo magnético. Então, será que o próximo lugar onde nós podemos viver seria numa lua de Júpiter? Que teria, então, condições de se tornar um possível local habitável? Então, essa exploração do sistema solar a partir de conhecer outros possíveis locais de se morar tem sempre que levar em conta os fenômenos que a geofísica estuda. Tem campo magnético? Tem como proteger a atmosfera? Tem como a gente sempre procura por água? Tem como manter a água dentro desse sistema? Então, a geofísica ajuda nisso. Então, existem missões que vão... a maioria das missões, normalmente da NASA, da ESA, da JAXA, né? São missões que vão passando por esses planetas e vão medindo essas propriedades desses planetas, não só da superfície, não só da parte física, né, do geoide ali, mas também das propriedades da atmosfera, da superfície, do campo magnético desses planetas. Tá? Então, exceto a Terra, que é o corpo sólido que tem o campo magnético, os outros planetas, somente Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, têm campos magnéticos semelhantes aos da Terra. Tá? Mercúrio não tem um campo magnético gerado no seu núcleo, ele tem só uma superfície com alguns materiais magnéticos, do mesmo jeito que Marte e Vênus. Só que Vênus ele tem uma atmosfera tão densa que a própria atmosfera dele interage com o vento solar e gera um campo magnético artificial. Tá? E é o suficiente para continuar mantendo aquele clima pesado ali dentro. Sim, imagino. Você falou sobre o campo magnético de Júpiter, ele influencia até mesmo no nosso campo magnético aqui ou não tem nenhuma relação? O campo magnético de Júpiter não, porque por conta da direção radial do vento solar, sempre para fora. Então, do mesmo jeito que acontece com a Terra, a deformação do campo magnético, a cavidade que é formada com essa barreira, ela vai ser para trás. Então, o campo magnético, apesar da compressão vir de frente, ela vem da direção do Sol, a cauda que ela forma é para trás. E aí, tudo que tiver atrás poderia, dependendo da extensão da compressão desse campo. Perfeito. Cláudia, o espaço também se tornou uma questão estratégica, né, para muitos países, a gente pode dizer, né? Sim. Por quê, na sua opinião? Pela falta de barreiras, porque você não consegue criar barreiras no espaço, né? Então, um dos motivos pelos quais o espaço ele foi bastante discutido quando iniciou-se a exploração espacial, criando alguns tratados e acordos de exploração do espaço, foi exatamente porque ele gerou esse medo. Então, quando a Sputnik vai para o espaço em 1957 e você começa a ver que tem um satélite passando por cima da sua cabeça, que pode fazer o que ele quiser e você não tem como controlar, foi onde a gente sentou para conversar o que nós vamos fazer com isso. E aí criou-se alguns tratados e acordos de uso do espaço, mas é um lugar em que um dos acordos que foi feito não temos como barrar ninguém de usar o espaço e não temos como delimitar o uso desse espaço. Então todo mundo que estiver no espaço vai ter acesso à observação de tudo o que acontece na Terra.
Imagina o poder que isso significa, né? Sim. Então, quem domina as tecnologias espaciais, quem consegue fazer isso, está um passo à frente de conseguir ver o território de todo mundo, observar isso e ter uma vantagem, inclusive estratégica, do que ela pode, como ela pode reagir a qualquer coisa, né? Então, além da reação aos fenômenos que nós estamos falando do Sol, você poder ver que está vindo um fenômeno, evitar ou não, por exemplo, de lançar um foguete ou proteger a sua rede de comunicação e deixar o seu amiguinho que não tem proteção, são coisas que você pode fazer usando o espaço. Ou até mesmo utilizar desses fenômenos para criar barreiras de comunicação. Imagina, por exemplo, que eu uso um drone ou um satélite como comunicação militar. Como eu posso usar esses processos para bloquear essa informação? Então, sim, conhecer o espaço, conhecer como funcionam essas coisas, essas interferências, acabam sendo importantes como estratégica também, como estratégias militares. Exatamente. Essa corrida espacial que começou nos anos 60 perdura até hoje, né? Ela deu uma esfriada, vamos dizer assim, mas hoje ela está a todo vapor. Eu diria que nós vamos ver muitas coisas mudando ao longo do tempo e quem estiver no espaço está um passo à frente. Ainda pegando esse gancho, Cláudia, falando sobre exploração, né, espacial, ao seu ver, o limite para essa exploração espacial hoje, atualmente, ele ainda é humano ou ele é tecnológico ainda? Olha, boa pergunta essa sua pergunta. Porque, assim, nós já fomos para o espaço. Então, digamos que o ser humano, e todos os astronautas e os estudos mostram que nós temos uma grande capacidade de adaptação. Então, uma vez que nós criemos as condições necessárias para essa viagem espacial, acredita-se que o ser humano vai se adaptar a isso dentro do limite de sobrevivência de um ser humano, né? Então, acredito que o ser humano consegue. Mas tecnologia, a gente ainda tem algumas limitações, né? Então, hoje a barreira ainda é tecnológica, né? Mas uma vez que nós consigamos construir... Vamos lá, que a gente consiga construir a melhor nave, que consegue fazer qualquer coisa, que seja autossuficiente em energia, que a gente aprendeu a produzir alimentos dentro dessa. Aí a gente vai voltar para o problema humano. Porque daí a gente vai ter que lidar com, apesar da adaptação de vida no espaço, numa estação espacial, como seria então numa viagem de muito tempo para um lugar distante, sem as condições que nós estamos tendo aqui próximo? Porque quando você vai para uma estação espacial, você está vendo a Terra ali perto, você sabe que você consegue voltar. Quando você vai para a Lua, você sabe que você consegue voltar. Mas dependendo de onde você for, você não sabe como voltar. Sim. E aí a gente vai entrar num aspecto que tem mais a ver com as próprias limitações do ser humano. Mas sim, até o momento, até onde nós já fomos, o ser humano se mostrou adaptável. E aí o que está impedindo um próximo avanço tem um caráter mais tecnológico. Então você acha que a gente está próximo de se tornar, e quem sabe algumas décadas, uma sociedade interplanetária? Eu acredito que sim. Da parte técnica, o mais interessante seria que nós continuássemos fazendo isso com robôs. Né? Vamos dizer, que o ser humano ele sente necessidade de colocar o pezinho lá para dizer que é dele. Mas tecnologicamente, com robôs, nós já somos, né? Nós já mandamos aí. Você imagina se tivéssemos especulando um outro planeta habitável com vida, que a gente estivesse aqui e de repente visse passando uma sonda olhando pra gente, se não seria estranho. Então, nós já fizemos isso, nós já mandamos sondas para outros planetas. Então, nós vamos dizer assim, nós já invadimos Marte, né? Sim. Com robôs. Agora só falta ir com os seres humanos. Então, eu acredito que a gente já estamos fazendo isso de uma certa forma, já estamos invadindo os outros espaços. Agora, a questão é se nós vamos fazer isso de um jeito certo, né? Com certeza. Cláudia, e o universo que a gente conhece, ele tem um fim ou essa ainda é uma das grandes incógnitas aí da ciência? Essa é uma grande... Existem, né, as teorias, né, de expansão do universo, ainda é questionável se em algum momento ele vai parar e vai retroagir.
como vai ser isso. Mas hoje a teoria mais aceita é que o universo permanece em expansão e ele é tudo o que a gente conhece. Então, a princípio, enquanto ele estiver expandindo, ele pode ser infinito, né? Mas não se sabe se vai existir algum momento. Imagina que é o seguinte, imagina que eu sou uma pessoa que nasci em janeiro e eu vivi só até julho, né? Então, se eu consigo observar os fenômenos que acontecem de janeiro a julho, eu vou achar que nunca existirá um janeiro novamente, em questão, por exemplo, de observação do Sol. Sim. Ou das estrelas que estão ali. Então, talvez nós estejamos ainda dentro de uma janela em que a gente não consegue ver o fenômeno em si. Tá? Isso é muito interessante porque isso envolve, por exemplo, a área da geofísica. Então, para eu entender que houve um ciclo solar, eu precisei observar por mais que 22 anos para entender que a cada 11 anos aquilo mudou. Então, eu precisei de 22 anos para entender que existia um ciclo. Pode ser que existam outros ciclos, Sim. que tenham ciclos de 40 anos, ciclos de 50 anos. E aí, pode ser que o universo tenha um ciclo de não sei quantos bilhões, né? Exato. Sei lá, 50 bilhões. Então, qual é esse nível? Então, para os estudos com a física que nós temos hoje, a teoria mais aceita é a teoria do Big Bang e o universo em expansão. Em expansão. Perfeito. Cláudia, como cientista, quero te fazer uma pergunta, né? O que mais intriga você quando você olha para o espaço? Essa é boa. São tantas coisas, né? São muitas. Faz tempo que ninguém me faz essa pergunta. Mas eu acho que a resposta continua sendo a mesma, né? Então, assim, uma das coisas que eu mais gosto quando eu olho para o espaço é imaginar que é muito mais do que eu estou vendo e que nós somos apenas um pontinho. Então, que tem muito para conhecer, que tem muito para se explorar e que tem muita história acontecendo e que talvez eu nunca, e provavelmente nunca vou conseguir entender tudo, mas que tem sempre alguma coisa a mais para ser descoberta. Então, o espaço me fascina por isso. Muito bem. Cláudia, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas antes eu queria te perguntar, né? Na sua opinião, você acha que as próximas gerações aí de cientistas, né, vão descobrir coisas sobre o universo que hoje a gente ainda não consegue nem imaginar, por exemplo? Eu acredito que eles vão descobrir muitas coisas, mas talvez não que nós não imaginemos. Talvez seja algo que já esteja aqui, né? Eu acredito que seja respostas para, né, algumas perguntas que nós já temos. Me parece que nós temos uma compreensão muito boa já de como o universo funciona. Talvez descobertas de elementos químicos ou comportamentos de partículas de uma forma diferenciada, talvez sim. Mas eu acredito que a gente já tenha uma boa dose de como funcionam as coisas. Então, para ter esse salto de descoberta, nós teríamos que ter um salto tecnológico muito grande. Eu acredito que a gente está num ponto em que a gente ainda tem que explorar o que a gente tem. Então, esse é o meu ponto de vista. Posso estar totalmente errada, mas se você olhar todas as descobertas que foram feitas nos últimos anos, foram comprovações de muitas coisas que foram descobertas em anos anteriores. E é como se nós fôssemos moldando e entendendo melhor como essas coisas funcionam, comprovando algumas delas, né? Mas, sim, eu acredito que a pergunta talvez maior, que seria a unificação das teorias, da clássica com a moderna, né? O tal do Einstein com o Newton ali, acho que estão as fronteiras, né? Talvez ondas gravitacionais sejam coisas interessantes, mas isso tudo seriam confirmações ou melhor forma de entender isso e explicar algumas perguntas que já existem. Perfeito. Cláudia, tá muito bom o nosso bate-papo, mas infelizmente a gente tem que encerrar. Gostaria de mais uma vez agradecer imensamente a sua participação e todo o conhecimento que você trouxe aí para compartilhar conosco. Obrigada pela oportunidade e estou sempre à disposição. Muito obrigado novamente. O bate-papo de hoje mostrou que entender o espaço é também compreender melhor o nosso lugar no universo. Para rever este e outros episódios, basta acessar o canal oficial da TV Câmara Jacareí no YouTube. Aproveite também e siga nossas redes sociais para deixar sugestões de novos temas. A gente se encontra na próxima edição do TV Câmara Entrevista. Até lá!